Sejam bem-vindos à 39ª Jornada Científica do Hospital Universitário Gafreguini. É com muito prazer que estamos aqui fazendo essa transmissão online da jornada devido à pandemia do coronavírus, que impede o nosso convívio, a nossa aproximação. Eu gostaria imensamente de agradecer a professora Maria Marta, da Escola de Medicina, professora Cristiane, da Escola de Enfermagem, professora Giane, da Escola de Nutrição, e a professora Bianca, do curso de Biomedicina, que foram extremamente importantes na elaboração, na composição dessa jornada, para que tenha o sucesso que almejamos. Espero que todos aproveitem bastante. Os temas todos orbitarão por conta da pandemia sobre o coronavírus, e com isso esperamos que todos tenham grande proveito em adquirir conhecimentos sobre essa doença que marcará para sempre a história da humanidade. Muito obrigado. Bem-vindos à 39ª Jornada Científica do Hospital Universitário Gafreguini, da Escola de Medicina e Cirurgia Unirio, contando com as parceiras das Escolas da Saúde, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, Escola de Nutrição, Enfermagem, Instituto Biomédico. Neste ano, trabalhando a pandemia pela Covid-19, suas perspectivas, seu diagnóstico. É um momento bastante diferente, difícil, mas a nossa jornada já tão tradicional, que une academicamente, sela a Escola de Medicina com o seu hospital universitário, jamais poderia deixar de acontecer. Esse ano totalmente remota, em modelo virtual, mas não menos importante. Abordagens cirúrgicas, clínicas, saúde da mulher, saúde da criança, saúde do idoso, saúde mental, cuidados nutricionais, cuidados de enfermagem, todos os aspectos laboratoriais e de pesquisa que envolveram esse momento tão especial e tão diferente para o nosso Brasil, para o nosso mundo, e não diferente para a nossa universidade, para o nosso hospital universitário, para a nossa Escola de Medicina e Cirurgia. Que sejam encontros bastante profícuos, com riqueza acadêmica, que nós sabemos que tanto a Escola de Medicina, com todas as suas parceiras, esse hospital tem sempre a contribuir. Então, aproveitem. Obrigada. Se quiser só na abertura, fica à vontade. Depois, quando você se apresentar, você pode deixar, na hora que você for falar, você pode desligar. Tanto a câmera quanto o áudio, não tem problema não. Maravilha? Então vamos começar. Boa tarde a todos os presentes na 39ª Jornada Científica do HUGG, fechando o último dia, o segundo dia, na verdade, com a palestra das 5 horas, desafios do CTI HUGG diante da pandemia de Covid-19. Solicitamos que enviem suas dúvidas e comentários pelo chat, que serão respondidas ao final da palestra, e também liberaremos um link para certificado também no final da palestra. É com imensa satisfação que abrimos essa palestra com a participação do Dr. Alessandro Milan, chefe da Unidade de Cuidados Intensivos e Semi-Intensivos Adulto do HUGG, Dr. Áureo do Carmo, médico do CTI do hospital também, a enfermeira Kátia Fonseca, que é chefe da Unidade de Gestão da Enfermagem de Pacientes Críticos, Fran Lopes, enfermeira especialista na área de terapia intensiva, e o Dr. Luiz Felipe Reis, fisioterapeuta do hospital. É um imenso prazer, uma honra ter a equipe que ficou mais próxima da parte mais complexa, nessa pandemia, e a equipe que está ainda enfrentando todo esse caos que a gente enfrentou esse ano de 2020, pode ser que em 2021 também continue. Muito prazer, muito obrigada, e uma honra ter essa equipe aqui reunida. É com você, doutor Alessandro. Primeiro, a gente vai dividir primeiro com a equipe médica, com o Alessandro Milan e o doutor Áureo, após a Kátia e a Fran, com a parte da enfermagem, e finalizando com a fisioterapia com o Luiz. Muito obrigada pela presença de todos e
E é isso. Bom, quero agradecer a Paula e todos os organizadores da semana pelo convite da equipe. E a ideia da minha apresentação, conforme combinei com os demais colegas, é a gente revisitar um pouquinho do tratamento do Covid e perceber as dificuldades que são impostas para a gente poder cuidar dos doentes com essa enfermidade. Então, eu vou pedir para a Paulinha projetar para mim a apresentação. Isso. E aí, eu queria começar passando um pouco da fisiopatologia do vírus, que vai dar uma dimensão de complexidade da doença com a qual a gente está lidando e vai exemplificar os desafios que a gente tem pela frente. Paulinha, pode passar o próximo? Pode passar o próximo. Esse artigo é muito interessante, o diapositivo é para poder evidenciar os órgãos que o Covid acomete e a quantidade de problemas que advêm do vírus, né? Então, a gente percebe acometimento pulmonar, que talvez seja aquele principal ou mais evidente, mas a gente tem também acometimento cardíaco, a gente tem acometimento vascular, com fenômenos trombóticos, a gente tem uma interferência no próprio sistema imune das pessoas, acometimento gastrointestinal e acometimento renal, que no início do quadro, os relatos chineses eram de 10% de acometimento do rim, mas a gente tem verificado um percentual muito maior do que esse que foi aquele inicialmente relatado, e outros grupos também relataram um percentual maior. Para a gente poder ter ideia da quantidade de problemas que acometem o coração, a gente tem desde hipóxia até miocardite, por alteração direta do vírus no miocárdio, alteração de relaxamento miocárdico, isquemia miocárdica, e com todas essas coisas, somando-se um pool de medicações que a gente mal tem certeza se é efetivo, aumenta muito a chance de arritmias. Isso já foi debatido bastante vezes e a gente tem visto desde taquicardias até bradiarritmias, e isso denota a complexidade desse vírus com o qual a gente está lidando. Passa o próximo, Paulinho, por favor. Aí, só para a gente poder ter uma ideia desse mesmo artigo, que é interessante, algumas drogas como a azitromicina, a cloroquina, que a gente usou inicialmente, foi tão debatida, o lopinavir com ritonavir, que é o Caletra, e até o fingolimod, são medicações que têm um potencial arritmogênico. Então, nós temos um vírus que predispõe a arritmias e drogas que foram ou ainda são usadas para o tratamento do Covid, que também são arritmogênicas, potencializando o efeito que já é do próprio vírus. Próximo, por favor. Agora, esse artigo muito interessante sobre insuficiência renal, pode passar o próximo. Olha, para a gente poder ter uma ideia, o quão complexo que é o papel do vírus no rim agora. Então, a gente teve uma ideia cardíaca, agora renal. Então, a gente tem do lado esquerdo consequências vasculares do Covid, né, fenômenos trombóticos, ativação da coagulação, isso tudo levando obstrução capilar e isquemia. A gente tem do lado direito do diapositivo invasão do próprio vírus através da enzima conversora de angiotensina 2 nas células tubulares renais, levando injúria tubular, levando a glomerulosclerose focal, e, além de tudo isso, uma elevação de citocinas e todas as demais coisas que acontecem na UTI, né, como instabilidade hemodinâmica, uso de aminas, drogas nefrotóxicas que muitas vezes a gente lança mão. Então, o Covid, na minha opinião, é quase uma síndrome pulmão-rim, porque a gente tem aquele acometimento pulmonar, a pneumonia, mas a gente tem inúmeros fatores contribuindo para a disfunção renal,
E quem vivenciou aquela primeira onda, digamos assim, viu o quanto foi difícil. Nos hospitais particulares faltou máquina de diálise e gente para dialisar tanto doente que estava em prótese, principalmente os doentes que evoluíam com insuficiência respiratória e necessidade de ventilação mecânica. Próximo, por favor. Aqui um artigo interessante de histopatologia, de necrópsia em paciente, pode passar o próximo, mostrando as alterações que a gente pode perceber no pulmão. Então, a gente tem desde alterações epiteliais até alterações vasculares, com presença de trombose intravascular, e alterações fibróticas. Então, nós temos um vírus que leva a uma pneumonia, em que há diversas fases da doença, em que em alguma dessas fases a gente pode evoluir com um padrão cicatricial de fibrose pulmonar, que pode gerar uma sequela para o paciente para o resto da sua vida. Próximo, por favor. Esse trabalho foi muito interessante, em que ele pegou diversos pacientes e necrópsia e mostrou, vocês reparem na barra mais cinza escura, que é o padrão de fibrose, repara que a partir do 15º dia já é possível ter fibrose pulmonar. O padrão epitelial e vascular ele está durante todo o processo, mas o padrão de fibrose ele começa mais a partir do 15º dia e se intensifica a partir de 30 dias ou de 28 dias de terapia intensiva. Então a gente começa a ter um paciente, tivemos recentemente um paciente desse no nosso CTI do Gafré, em que ele não é mais responsivo a nenhum tratamento ventilatório, porque o pulmão chega num estado de provável fibrose e já não responde mais à terapia com oxigênio e nem à modulação na ventilação mecânica. Próximo, por favor. Então, a gente, diante de uma doença tão complexa, a gente se pergunta o que pode ser feito e em que fase da doença a gente pode intervir. Próximo, por favor. E aí, diante disso, a gente ficou com uma série de questionamentos do que poderia ser usado. Pode passar o próximo, por favor? Oi, Paulinha. Consegue passar o próximo? Eu acho que ela deve ter caído aí. Paulinha? Passei sim, só que acho que teve um delay. Deixa eu só passar de novo, só um minutinho. Tá bom. Isso. Rapidinho, perdão. Pode agora adiantar? Isso, esse aí. E aí, o que a gente vivenciou? A gente vivenciou uma dificuldade importante de chegar à conclusão de qual remédio que funcionava. Então, a gente começou a ter a mídia inundando a gente de informações, de drogas que nunca tinham sido usadas para vírus, outras já haviam sido usadas no SARS-CoV-1 e no MERS, e a gente teve opinião de especialistas de todos os lados, e principalmente a publicação de trabalhos, na verdade a liberação dos trabalhos antes mesmo da revisão dos periódicos, das revistas, e isso confundiu todo mundo, de tal forma que o nosso protocolo ele mudava quase a cada semana, e a gente ia para um lado, a gente ia para o outro, e não sabia exatamente qual era a terapia mais efetiva. Pode passar o próximo. Mas uma das principais, assim, no início, foi a cloroquina, né? Parecia ser uma droga que ia fazer toda a diferença, houve um certo entusiasmo inicial, mas a evidência ela era ruim. E, apesar disso, diante do enorme caso de mortalidade, a gente acabou usando a cloroquina no Gafré e acredito que na maioria dos serviços. Até que esse trabalho, o Recovery, ele testou a cloroquina em pacientes hospitalizados e a conclusão é de que ela não mudava a mortalidade, ela não mudava desfecho nenhum. E a partir desse trabalho, aquele entusiasmo todo pela cloroquina, ele diminuiu muito, ao ponto de que muitos grupos retiraram a cloroquina do seu protocolo e a própria OMS se declarou
contra o uso da cloroquina até que mais evidência pudesse surgir favorecendo a cloroquina. Próximo. Bom, aí depois tivemos esse trabalho, foi um trabalho que, diferente daquele anterior, ele pretendia iniciar nos quadros mais leves e tentou iniciar mais precoce, porque uma das coisas que se comentava é que a cloroquina ela inibiria a replicação viral e que quando a gente fazia ela para um doente internado, já havia muitos dias de doença, então é como se a fase ótima para usar a cloroquina não tivesse sido adequada. E aí esse trabalho tentou responder esse tipo de pergunta, né? Será que precocemente a cloroquina funcionava com um número de pacientes menor do que o trabalho anterior, mas mais uma vez não foi visto benefício, mesmo no uso precoce nos quadros mais leves. Próximo, por favor. E aí esse trabalho publicado na New England, aí foi mais além. Então pensou o seguinte, será que a gente consegue fazer profilaxia após a exposição? Então de pessoas que tiveram contato com outros indivíduos sabiamente portadores do Covid, será que a gente poderia lançar mão da cloroquina e ela evitaria que a gente desenvolvesse a doença? E a conclusão desse trabalho é que não houve diferença basicamente, e a cloroquina ela não conseguiu prevenir a exposição, o desenvolvimento da doença após a exposição a uma pessoa sabidamente portadora do Covid-19. Pode passar. E aí, depois de todas essas coisas, então, acho que a maioria dos países desistiu de usar a cloroquina, menos o Brasil. E aí o nosso presidente continuou insistindo no uso de uma medicação que lá no Gafre nós já não usamos mais, e eu não conheço mais nenhum hospital de grande porte que ainda use a cloroquina, nem para profilaxia, nem para caso leve, nem para pacientes internados. Então não há evidência científica para a cloroquina. Uma outra droga que também foi muito comentada no início era a azitromicina, né? A azitromicina é um antibiótico que tem alguns efeitos anti-inflamatórios conhecidos, e ela inicialmente tinha sido publicada num trabalho chinês associado à cloroquina, e deu a impressão que essa associação azitromicina-cloroquina é que era aquele coquetel que ia salvar todo mundo. E aí a gente depois viu que a cloroquina caiu por terra e restou a dúvida da azitromicina. Então esse trabalho, um trabalho brasileiro, de coalizão, trabalho número 1, foi usado a cloroquina com azitromicina e não foi possível melhorar o status, não mudou a mortalidade em nada de quadros leves a moderados em pacientes hospitalizados. Próximo, por favor. Aí um novo trabalho, também brasileiro, agora o Coalizão 2, também agora focando mais na azitromicina, com número maior de doentes, também não encontrou diferença nenhuma no desfecho. Então, a estimativa é de que 3% dos pacientes com Covid têm co-infecção bacteriana. E a azitromicina, o clavulin e tantos outros antibióticos deveriam ser reservados para os casos onde se suspeita que há co-infecção bacteriana. Não há comprovação de que a azitromicina ela atinge o Covid, ou que ela vai amenizar o quadro, ou que ela vai mudar o desfecho, como se pensava anteriormente. Próximo, por favor. Bom, aí a gente finalmente teve assim, o resultado da primeira droga num trabalho grande, que foi do estudo Recovery, que foi o corticoide. E esse sim conseguiu mostrar, reparem nesse diapositivo, que quanto mais grave o doente, maior o benefício do corticoide. Então, os pacientes em ventilação mecânica invasiva são aqueles que mais se beneficiam. Depois, aqueles pacientes que dependem de oxigênio, mas não mostrando que vale a pena usar corticoide em casa nos pacientes que têm uma doença leve e que não dependem de oxigênio. E a partir desse trabalho, a própria OMS passou a recomendar o uso da dexametasona uma vez ao dia, ou o equivalente, que pode ser a metilprednisolona ou até a hidrocortisona em doses equivalentes. Próximo, por favor. Mais recentemente, tivemos um trabalho nosso, brasileiro, o Codex,
que fez um protocolo diferente. A gente, com recovery, tinha um protocolo de 6 miligramas de dexametasona por dia, e o Codex ele fez um protocolo diferente. Foram 20 miligramas de dexametasona nos 5 primeiros dias, e depois 5 miligramas nos 5 dias subsequentes, com um total de 10 dias, perdão, 20 e depois 10 miligramas. E o que eles conseguiram mostrar, com um número muito menor do que recovery, foi tempo livre de ventilação mecânica, de quase 3 dias livre de ventilação mecânica. Agora, o mais importante é mostrar que essa dose, muito maior que a do recovery, de 20 miligramas ou de 10, ela não aumentou a taxa de infecções, ela não mudou muito a hiperglicemia ou a desglicemia, que seriam os efeitos colaterais mais importantes associados ao uso do corticoide, e nem ventilação, pneumonia associada à ventilação mecânica. Abrindo aí um hiato, talvez, para a gente usar uma dose de corticoide maior nos casos mais graves, mas ainda não há essa resposta se 6 miligramas do recovery é suficiente ou se uma dose maior talvez consiga um benefício naqueles quadros mais graves. Próximo, por favor. Bom, então aí, só para a gente ter uma ideia, um resumo de alguns trabalhos com metilprednisolona, o Codex e o recovery, hidrocortisona, e a maioria deles mostrando que o corticoide é importante, ele pode salvar vidas, diminuir tempo de ventilação mecânica, então é a única droga que a gente tem atualmente comprovada para o tratamento do Covid. Próximo. Bom, aí nós tivemos o Remdesivir, um antiviral pesquisado nos Estados Unidos, nós não temos ele no Brasil, pode passar o próximo, por favor, com um trabalho que é o Recovery também, foi publicado na New England, mas curiosamente, se vocês observarem os gráficos, o melhor benefício foi nos pacientes recebendo oxigênio, mas quando a gente pega os pacientes recebendo alto fluxo de oxigênio, ventilação não invasiva, ou até ventilação mecânica, o benefício já não foi tão importante. Então, há uma dúvida ainda se o Remdesivir é uma droga que deveria ser incorporada em todos os protocolos, não tem no Brasil ainda disponível, mas há alguma evidência desse antiviral, é o único antiviral até o momento que tem um pouco mais de evidência no uso de paciente com Covid, mostrando que o grupo que precisa de oxigênio é o que mais se beneficia, algo parecido com o corticoide que a gente viu no Recovery e no Codex. Próximo, por favor. Bom, e aí a outra droga que tem sido muito usada desde o início são os anticoagulantes, né? E nós não temos um trabalho específico, randomizado, duplo cego, grande, como a gente teve o Recovery do corticoide, com anticoagulante. Pode passar o próximo, por favor. Mas, com o estudo de fisiopatologia e de necrópsia, e tendo em vista o potencial trombogênico do vírus, ninguém tem muita dúvida de que tem que ser usado o anticoagulante nos pacientes internados. Então, esse trabalho é muito interessante, que ele pesquisou várias unidades hospitalares norte-americanas e comparou se há consenso nas medidas de anticoagulante entre esses hospitais. Foram mais de 20 hospitais. E o que eu queria destacar? O primeiro, que está em vermelho, ninguém tem dúvida de que todo mundo que interna no hospital pelo Covid tem que fazer profilaxia para trombose venosa profunda. Então, isso é um consenso. Então, normalmente a gente usa enoxaparina 40 mg subcutâneo uma vez. A segunda que eu destaquei em vermelho é a dúvida que existe, que eu queria chamar a atenção, no uso do dedímero para ditar a dose de anticoagulante. Então, vamos lá. O que há de certeza ou de consenso de anticoagulante? Todo mundo que interna tem que ter profilaxia. Aqueles que têm trombose documentada têm que ser anticoagulados plenos. Mas aquele meio do caminho em quem não tem trombose documentada, mas tem um quadro grave, não há consenso e não há trabalho na literatura dizendo qual o melhor anticoagulante, qual é a dose mais apropriada. Inicialmente, um trabalho chinês falou que se usássemos o dedímero mais de 6 vezes o valor
padrão aumentado, que no nosso GAFRE dá em torno de 3.000 o valor, são os doentes mais graves que mereciam ser anticoagulados plenos, mas não há consenso na literatura sobre isso. Isso ainda é uma dúvida que a gente tem. Próximo, por favor. E aí, esse é interessante, uma revisão sistemática com meta-análise da Mayo Clinic, pode passar. Eu só queria destacar justamente isso. Se vocês observarem, no canto esquerdo, a profilaxia, que ninguém tem muita dúvida, e ela tem que ser individualizada pelo peso, isso a gente já sabe, mas na parte da direita, quando não há a trombose venosa profunda confirmada, eles também usam nível de dedímero, acima de 3.000, né, que a unidade deles muda, de micrograma por ml. E aí eles também usando uma dose um pouquinho maior, que é essa dose intermediária, que eu chamo de profilêutica, né? Ela não é nem a profilática, não é nem a terapêutica. Mas isso é ainda um terreno que a gente não tem muita certeza se o caminho é esse, apesar de que muitos lugares têm usado e a gente no GAFRE também tem usado essa linha de conduta. Próximo, por favor. Bom, então, essa recomendação do NIH, a mais atual que a gente tem, nos pacientes hospitalizados que precisam de oxigênio, eles falam do Remdesivir, e a gente tem a dexametasona. Vejam que nessa recomendação do NIH não fala nem de anticoagulação especificamente, apesar de parecer ser um consenso na literatura de que a gente tem que fazer pelo menos a profilaxia para trombose venosa profunda. Próximo, por favor. Bom, agora eu queria chamar a atenção, eu já estou caminhando para o final, esse grupo que é liderado pelo Dr. Paul Marik, e eles aí extrapolaram, né, para aqueles que gostam de muito remédio. Vejam só que eles lançaram um protocolo, que é o protocolo MET+, MATH+, em que eles sugerem uma profilaxia, olha a quantidade de coisas, vitamina D, vitamina C, melatonina, zinco, aspirina. Depois um protocolo para os doentes que estão doentes, mas estão em casa. Reparem que ambos com ivermectina. Pode passar o próximo, por favor. E aí ele lança esse diapositivo, esse grupo, tarefa, e vejam aí que existe a quercetina, e eles são muito a favor da ivermectina. Há um tempo atrás surgiu um trabalho observacional com 800 doentes com ivermectina, e a impressão que se tinha é de que a droga poderia ajudar. Mas nós não temos trabalhos randomizados com número expressivo de doentes para usar a ivermectina. Contudo, o pouco de evidência da literatura que a gente tem parece sugerir um benefício. E esse grupo sugere, inclusive, 2 doses, vocês podem ver, ivermectina, 2 comprimidos de 6, e 2 dias depois, uma dose com 2 comprimidos, com a função de inibir a replicação viral. Mas a ivermectina, apesar de todo entusiasmo, ainda é uma droga que carece de mais comprovação científica. Próximo, por favor. Bom, agora só para poder destacar, a gente viu naqueles diapositivos do início a fibrose pulmonar, e isso é uma complicação muito temida. E já existem trabalhos pesquisando drogas para poder evitar a fibrose pulmonar. A gente tem, por exemplo, o aldactone, que é um velho conhecido nosso usado para insuficiência cardíaca. A gente tem medicina hiperbárica. A gente tem uroquinase, streptoquinase, que são fibrinolíticos, e até outras drogas específicas para o tratamento de fibrose pulmonar, mas ainda sobre investigação. Próximo, por favor. Bom, era isso que eu tinha para poder passar para vocês. A ideia era a gente revisitar o que tem aí de evidência científica sobre o tratamento diante dessa panaceia de inúmeros remédios que têm sido sugeridos serem os salvadores da pátria. Provavelmente a vacina é que vai nos livrar dessa pandemia. Muito obrigado. Perfeito, doutora Alessandra. Agora vamos com o doutor Áureo. Vou compartilhar a sua tela, só um minutinho. Bom,
Bom, boa tarde a todos. Eu gostaria inicialmente de agradecer aí pelo convite, de falar aqui um pouquinho sobre a nossa experiência na unidade Covid. E é um prazer enorme estar participando aí junto com essas mentes brilhantes aí que estão junto conosco aí, né? A Fran, a Kátia, o doutor Alessandro, Luiz Felipe. Isso é uma equipe de nota 10, né? São pessoas que são fáceis da gente trabalhar, né? São pessoas que são muito competentes, são muito sérias, são muito bem-humoradas, isso também ajuda muito no nosso dia a dia. Então, apesar da gente estar passando essa enorme dificuldade que é essa pandemia, né, essas tragédias diárias que a gente vê, o convívio com essas pessoas aí maravilhosas facilita muito a nossa vida lá dentro facilitou muito a nossa vida lá dentro da unidade Covid. Eu vou falar um pouquinho para vocês aqui da nossa experiência lá dentro e dos nossos números, né? Pode passar aí, o Paulinho, por favor. Bom, então eu vou começar falando um pouquinho da nossa história. A Kátia, obviamente, é muito mais capacitada de falar sobre isso, porque a Kátia participou muito mais que eu, participou diretamente desde a obra da unidade Covid, né, no planejamento da obra, da planta da unidade Covid, até os fluxos, né? A realização de tudo lá, dos fluxos, de paramentação, desparamentação, segurança biológica. Então a Kátia certamente deve falar disso, né? E vai falar muito melhor que eu aí. Eu vou me deter basicamente a história depois da unidade aberta, né? Então, em 16 de abril, a nossa unidade Covid foi oficialmente aberta, né? Inicialmente a gente funcionou com 18 leitos, sendo 7 de CTI e outros 11 leitos de enfermaria, mas que na verdade não são enfermaria, né? Funciona como uma unidade semi-intensiva, porque todos os pacientes eles eram monitorizados e dependiam de oxigênio, né? Então, assim, a observação que eu faço é que os fluxos na nossa unidade foram fluxos perfeitos, definidos aí pela comissão Covid, e a gente teve um índice lá de contaminação profissional baixíssimo, né? Muito mais baixo até que muitos hospitais privados aí do Rio de Janeiro. Pode passar aí, por favor, Paulinha. Bom, a nossa equipe multiprofissional, ela era formada por vários outros serviços do nosso hospital, né, e não só pela equipe multiprofissional do CTI. Então a gente tinha gente do plantão geral, da pneumo, da anestésio, clínica médica, cirurgia geral, cuidados paliativos e outras especialidades. Então, assim, foi um período, pode passar, Paulinho, foi um período muito, muito proveitoso para todos nós. Todo mundo ganhou muito, né? As discussões eram muito ricas dentro da nossa unidade. E os nossos pacientes, eles provinham de duas fontes principais. Eles provinham da nossa triagem Covid do hospital, ou eram regulados pelo CISREG, vinham de outras unidades de saúde, né, em geral UPAs ou outros hospitais regulados pelo CISREG. Pode passar. Bom, ao todo a gente atendeu mais de 200 pacientes, isso contando desde o início até agora, né? Até agora, no final do mês de novembro, eu continuo indo lá, continuo alimentando o banco de dados, continuo fazendo a estatística, né? E participo de estudos lá dentro, até pelo meu doutorado, enfim. Então, a gente já atendeu mais de 200 pacientes na nossa unidade. Pode passar. Óbvio que nem todos eles eram pacientes COVID, né? Eu vou falar isso mais à frente. Então, como eu estava falando, né, a dor da pandemia, para nós, profissionais dentro da unidade COVID, ela foi amenizada, né, por esse ganho que todos nós tivemos com a experiência lá dentro da unidade, né, com o crescimento de todos na equipe, todos cresceram juntos, né? Era um ajudando o outro, era um ensinando ao outro, era um aprendendo com o outro. Conhecemos muitas pessoas novas, né, que a gente não conhecia, e isso foi ótimo, foi uma troca de experiências e troca de expertise muito grande entre a equipe. Pode passar, Paulinha. Então, as discussões técnicas eram frequentes e, como o Alessandro chegou a citar na apresentação dele,
a gente definia protocolos semanalmente, né? A gente tinha um grupo de WhatsApp e todos trocavam ali, trocavam opiniões ali no grupo de WhatsApp. Assim, hoje a gente sabe muito pouco sobre a Covid, né, sobre o coronavírus, mas naquela época, em abril, maio, a gente sabia menos ainda, né? Então, a gente definia os protocolos de acordo com o que saía na literatura, né? Os poucos estudos que saíam na literatura, os estudos robustos, né? Os trials, enfim, as meta-análises, e definia também com o que a gente tinha de experiência, né? A gente tinha pneumologistas no grupo, por exemplo, que acrescentaram muito para a gente, né? Ajudaram muito com o protocolo. E muita gente estudiosa, né? Um dos grandes estudiosos hoje é nosso diretor aí, né? João Marcelo é um monstro que tinha lá uma pasta lá com mais de 1.000 artigos sobre Covid, e toda semana ele participava também das nossas discussões, e ele que fez o protocolo do hospital, né? Ajudou muito no protocolo da nossa UTI e fez o protocolo do hospital. Esse protocolo depois foi espalhado Brasil afora, e muita gente usa esse protocolo até hoje. Pode passar, Paulinha. Então, assim, o sacrifício, né? Acho que o maior desgaste nosso, né? A gente obviamente tinha o desgaste mental, né? Do medo de um vírus novo, do medo de se contaminar, tinha o desgaste de ver pessoas jovens sofrendo com o vírus, sendo entubadas, ventilando mal, tendo que fazer mágica com a ventilação mecânica. O Luiz depois vai falar sobre isso. O desgaste físico também, né, de ficar 8, 10, às vezes 12 horas paramentado, né? Isso significa ficar 8, 10, 12 horas sem poder ir ao banheiro, sem poder beber água, né, sem poder coçar o rosto, com liberdade, obviamente. Então era um sacrifício físico importante aí. Pode passar. Pode passar, Paulinha. Bom, então vamos falar agora dos nossos números, né? Como eu citei aí anteriormente, até o momento nós tivemos 203 pacientes atendidos. Pode ir. Pode passar. Desses pacientes, obviamente, a gente teve... não foi todo mundo Covid, né? Eu acredito que tenha sido aí uns 130, 140 pacientes Covid. Dentro dos pacientes Covid, a gente teve 53% de homens, 47% de mulheres, e a idade média foi de 58, mais ou menos 17 anos. Pode passar. Nossa mortalidade, uma mortalidade relativamente baixa, apesar de tudo, né? Apesar da gente não estar num ambiente ideal, né? Com todos os exames disponíveis, enfim. Mas a gente teve uma mortalidade relativamente baixa, porque nossos pacientes eram de alta gravidade, eram pacientes graves e críticos, né? E de alta gravidade. Pode passar. Uma mortalidade aí de cerca de 27%. E um tempo de internação médio de 12 dias. Pode passar, Paulinha. As comorbidades mais comuns que a gente observou nos nossos pacientes foram hipertensão arterial, quase metade dos pacientes, diabetes mellitus e obesidade, afetando aí mais ou menos 1/4 dos pacientes, e curiosamente a gente teve HIV em 5% dos pacientes, né? Esses pacientes HIV evoluíram muito bem, diga-se de passagem. Pode passar. Os sintomas mais comuns, né? Isso é até uma observação que eu faço. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, mas há cerca de 1 mês e meio, 2 meses atrás, saiu um grande estudo baseado naqueles protocolos da OMS, né, que muitos hospitais receberam, né, para descrever todos os casos de Covid. Então a OMS juntou isso tudo e a gente tem dezenas de milhões de protocolos desses computados lá no site da OMS, domínio público, enfim, gratuitamente você pode acessar. E o sintoma mais comum da Covid, né, de todos os casos, né, de todos os pacientes lá do protocolo da OMS, é a cefaleia, por incrível que pareça, né? Alterações de olfato, alterações de paladar são sintomas que vêm logo depois da cefaleia.
né? E a febre é um pouco menos comum até que as alterações de olfato, por exemplo. E aqui, como a gente está falando aqui de pacientes graves e pacientes críticos, a sintomatologia é bem diferente, né? Nossos pacientes aqui tiveram muita febre, dispneia e tosse, né? Foram os sintomas aí disparados, os mais comuns aí. Pode passar, Paulinha. Então, alterações de paladar e olfato, tem até alguns estudos mostrando isso, que são alterações dos casos menos graves em que o vírus fica localizado mais no trato respiratório superior, né? E os nossos pacientes têm um quadro grave onde o vírus desce, né? O vírus vai para as vias respiratórias inferiores, né? Os pulmões. Pode passar, Paulinha. Paulinha, tá com delay aí de novo? Voltou. Mais para frente aí, Paulinha, por favor. Isso. Bom, em relação aos exames complementares, né? Tomografia computadorizada, a gente conseguiu fazer tomografia em mais de 90% dos pacientes, né? A gente teve problemas lá do tomógrafo estar quebrado, mas isso foi, sei lá, 1 semana, 2 semanas. Então a gente perdeu muito pouco paciente. Então quase todos fizeram tomografia. Então a gente teve lá um padrão de vidro fosco lá em quase 80% dos pacientes, consolidações em 28% e padrão mosaico, um padrão mais raro, mais tardio, né? Em 4%. O comprometimento pulmonar, né, ficou bem dividido aqui, né? Essa daí é uma escala de gravidade de comprometimento pulmonar que está sendo muito usado aí na COVID. Então a gente tem lá baseado em gravidade, né? Então a gravidade é 1, 2 e 3. A gravidade 1 é quando você tem menos de 25% do parênquima pulmonar bilateral comprometido, né? Gravidade 2 é quando você tem de 25% a 50% e gravidade 3 maior que 50%. Então, vocês veem aí que os nossos pacientes, né, a maioria deles ficou entre 2 e 3, né? 33% 2, 31% 3. Pode passar, Paulinha. E algumas observações aí interessantes, né? Na admissão dos pacientes, a saturação de oxigênio deles, sem a oxigenoterapia suplementar, era de 86% em média, sendo que 78% dos pacientes tinham uma saturação menor que 93%. Por que esse número cabalístico aí de 93%? Esse era um dos critérios aí da OMS e do Ministério da Saúde, como sendo um dos critérios de internação hospitalar dos pacientes acometidos pela COVID, tá? E essa outra aí, né, de 20, frequência respiratória maior que 28 incursões respiratórias por minuto, é outro critério também. Então, 70% de nossos pacientes tinham o critério de frequência respiratória maior que 28 e quase 80% dos pacientes, saturação menor que 93. Pode passar, Paulinha. Vamos lá. Bom, e aí eu estudei a mortalidade dos nossos pacientes, né? Fiz uma análise uma análise de variância, mas uma análise multiparamétrica aí, né, de várias variáveis, e separei lá os pacientes em 2 grupos, os pacientes que morreram e pacientes que não morreram. E aí vi o que estava relacionado aí com uma maior mortalidade. Então, essas foram as variáveis que eu encontrei, né? A idade, quanto maior a idade, maior a mortalidade. Comprometimento pulmonar, aquela classificação de gravidade tomográfica, né? Então, quanto maior o comprometimento pulmonar, maior a gravidade. Curiosamente, a origem do paciente, né, a gente tinha uma mortalidade de 2 a 3 vezes maior nos pacientes que vinham regulados, né? Em geral, esses pacientes já vinham regulados numa fase bem tardia, né? Muitos chegavam para a gente já, assim, a gente teve 3 ou 4 pacientes que chegaram e morreram em menos de 24 horas, tamanha gravidade desses doentes, né? São doentes também que, infelizmente, padeceram mesmo, né?
internaram no hospital, numa UPA, sem grandes recursos, e lá ficaram em ventilação mecânica, por exemplo, em condições subótimas, né, ou condições até inadequadas, antes de serem transportados para o nosso hospital, antes de serem admitidos por nós, né? Então, isso daí explica essa mortalidade maior entre os pacientes do CISREG. E outras comorbidades aí, né? Doença pulmonar obstrutiva crônica e tabagismo também se relacionaram a maior mortalidade. Pode passar. Bom, entre os pacientes aí que evoluíram para óbito, a gente observou, né, que complicações relacionadas aos pacientes que evoluíram para óbito foram essas, mais comumente do que os pacientes que não morreram. Então, a insuficiência renal aguda, como o Alessandro citou, né, além de ser uma coisa relativamente comum nos pacientes, estava relacionada a um pior prognóstico, né? A gente teve aí aproximadamente 17% dos pacientes sendo admitidos já com algum grau de insuficiência renal, né? Com creatinina alterada, enfim, oliguria. E os pacientes, obviamente, que internaram graves, né? Ficaram com uma sepse secundária até uma sepse bacteriana, né? Secundária aí à COVID, também evoluíram. A parte desses pacientes também evoluiu aí para insuficiência renal aguda, né? A intubação orotraqueal, obviamente, né? O paciente que é intubado, ele é um paciente mais grave, então, obviamente, ele vai morrer mais. E essa era a causa de óbito dos nossos pacientes, da maioria absoluta dos nossos pacientes, pneumonia associada à ventilação mecânica. Isso a gente não vai ver na estatística, talvez futuramente aí, né? Quando falarem da pandemia da Covid daqui a 20 anos, provavelmente não vão falar isso, porque nos atestados de óbito vão estar lá como causa de óbito a Covid-19, mas os pacientes morrem de pneumonia associada à ventilação mecânica. Pode passar. São pacientes que internam graves, ficam muito tempo entubados e acabam evoluindo aí com a pneumonia. Pode passar. Então, o que a gente aprendeu lá dentro da nossa unidade de Covid, né? O Alessandro falou aí brilhantemente sobre o tratamento, mostrou aí vários estudos científicos robustos, né? Evidências científicas aí refutáveis. Nós temos poucas, né, dessas evidências ainda. Mas o que eu estou citando aqui, né? Estou esquecendo um pouquinho das evidências e estou citando aqui o que foi a nossa prática, o que a gente viu melhorar, né? Então, assim, muita gente fala, né, de cloroquina, de ivermectina, de corticoide, de anticoagulante, de antivirais, de tocilizumab, né? Então, assim, é óbvio que várias dessas drogas têm valor realmente no tratamento. Mas, assim, se eu puder escolher 3 pilares no tratamento da COVID grave ou crítica, eu escolho esses 3 aí, esses 3 pilares, né? O oxigênio, os corticosteroides e os anticoagulantes, tá? Então, o oxigênio 100% dos nossos pacientes necessitaram de oxigênio, 100%, em algum momento durante a internação, né? Então, o oxigênio é o que trata a maior parte dos casos graves e críticos da COVID, tá? A autopronação é uma coisa também que devia ser mais divulgada, a gente não vê a mídia divulgando isso, né? A mídia médica, né? Divulgando, mas a autopronação é uma medida muito eficaz, né? O simples fato do sujeito ficar deitado, o quanto ele conseguir ficar deitado pronado ou até de lado, é melhor do que ele ficar de barriga para cima, né? Então, supinado, né? Então, isso vai promover lá, talvez o Luiz fale disso, né? Não vou invadir muito, mas isso vai promover lá a ventilação de áreas pulmonares que são pobres em ventilação. Então, você acaba tendo uma troca melhor quando você reativa, vamos dizer assim, esses alvéolos, que em geral estão colabados, né? O segundo pilar é os corticosteroides, né? E o Alessandro mostrou uma evidência científica aí robusta que depois dela
a gente passou a usar universalmente. Mas, na verdade, antes de sair esse estudo, a gente já tinha no nosso protocolo, né, o corticoide. O corticoide que a gente escolheu no início de tudo era metilprednisolona, né, e a gente passou a usar na nossa unidade quando a gente teve o resultado muito bom depois do uso em um paciente que tinha lá classe 3 lá de comprometimento, né, maior que 50%. E foi uma coisa que foi utilizada graças à dica, né, a recomendação de uma pneumologista do nosso grupo, que é a doutora Mariana Carneiro, né, que é do ambulatório lá de pneumologia, e eu tenho aí o prazer de estar fazendo pesquisa junto com ela, né. A gente tem um ambulatório dos pacientes que foram internados no nosso setor, na nossa unidade, que a gente acompanha esses pacientes até hoje, né. A gente procura marcar uma primeira consulta 3 meses depois da alta, né, e para os casos que precisam a gente acompanha mais perto, mas graças a Deus a gente não tem visto muita fibrose pulmonar, muitas consequências pulmonares ou cardíacas ou hematológicas nesses pacientes, né, um ou outro a gente acaba vendo, mas pulmonar, por exemplo, não, depois de 3 meses, mais de 90% dos pacientes não tem sequela pulmonar. Bom, e o terceiro pilar aí, os anticoagulantes, né, principalmente em pacientes com fatores de risco. Óbvio, os pacientes internados, como o Alessandro citou, a gente usa em todos, né? Mas tem aqueles pacientes com fatores de risco cardiovasculares que merecem uma dose maior, né? Óbvio que isso é empírico. A gente não tem nada tão definido assim, né? Pacientes que já internam com quadro de trombose, embolia pulmonar, aí é fácil você escolher a dose, né? Mas e aquele paciente obeso que está lá internado, né? A gente teve um paciente, por exemplo, que foi até um caso que a gente conseguiu até publicar, né, numa revista internacional, de um caso de um paciente jovem, de 30 e poucos anos, que teve uma trombose de veia mesentérica inferior. Né? Então, assim, uma coisa rara de acontecer num paciente que não teve Covid grave, né? Foi um dos poucos pacientes que internaram na nossa unidade que praticamente não usou oxigênio. Ele internou, usou oxigênio lá no primeiro dia, depois não usou mais, né? Então, assim, a gente não fica, ainda tem que usar do empirismo aí em relação aos anticoagulantes, mas a gente sabe que os pacientes internados, graves e críticos, a gente deve prescrever. Próximo. E fica a lição aí de que a pandemia, embora seja uma tragédia mundial, a gente pode tirar muita coisa boa da pandemia, né? E para mim, uma das melhores coisas que eu tirei da pandemia foi isso aí, né? Ver uma união do grupo, né? Do grupo seleto de médicos que toparam entrar na linha de frente lá do Gafre, né? De médicos não, né? De profissionais de saúde, né? De médicos, de enfermeiros, de fisioterapeutas, de técnicos, enfim, e que ensinaram muita coisa para a gente e continuam dividindo experiências aí muito boas, né? Essa foto foi tirada aí na primeira semana de Covid e a gente tem várias pessoas aí que estão com a gente aí ainda na batalha, né? Então tem o professor Júlio Tolentino, doutor André Casarça, tem doutor Luiz Marcelo, enfim, uma turma muito boa aí. Então é isso. Obrigado aí a todos. Passo a palavra para você, Paulinha. Muito obrigada, doutor Áureo. Agora vamos com a Kátia, com a Fran. Oi, boa tarde, estão todos me ouvindo? Sim, pode falar. Então tá, oi gente, boa tarde. Meu nome é Francis Lane, né? Eu sou enfermeira do Hospital Gafre há 3 anos. No momento eu estou atuando como enfermeira rotina do setor Covid, né? Junto com mais umas outras colegas. E
Gostaria de agradecer o convite, né, da Paula para estar participando desse evento. Está muito gratificante estar participando e acompanhando as palestras diariamente. E parabenizar, né, a toda a comissão que está organizando o evento, que está muito rico. E vou dividir a fala com a Kátia sobre os desafios que a gente vem enfrentando durante essa pandemia de Covid-19 no hospital, tá? Que já se perduram por alguns meses, né? Desde de abril que a gente está vivenciando essa questão no nosso hospital, e a gente está vendo agora uma nova onda, né? Um aumento dos casos, né? Infelizmente, e a gente está sentindo novamente esse impacto no nosso hospital, né? Então, pode passar, Kátia. Não sei se foi. Kátia, Eu não estou conseguindo visualizar. pode passar para o próximo slide. Kátia, aperta o F5 para poder ficar a tela inteira. Mas eu não consigo ver, esse é o problema. A gente vai te orientando. Pode apertar o F5 que a gente te dá um retorno aqui. Perfeito. Pode passar o primeiro, então. Não, pode passar. Isso, pode passar. Então, segurança e proteção ocupacional do profissional de saúde, né, estrutura hospitalar e organização do setor. Quando começou a surgir, né, esses casos mundiais, que chegou aqui no Brasil também, o hospital se viu na necessidade de estar preparado para receber os pacientes, né, que estariam vítimas, seriam acometidos pela essa doença. Então, a gente pensou primeiro onde seria, né, esse setor e como que a gente vai fazer para preparar esse setor para receber esses pacientes. Então, o setor escolhido era onde funcionava a enfermaria da ortopedia, né, por ser uma área grande, um ponto bem estratégico, ficava no térreo, ficava próximo do setor de radiologia, setor de farmácia, setor de laboratório. Então, depois que a gente escolheu o setor, a gente foi preparar a organização desse setor, né, a fazer as adaptações necessárias para que esse setor pudesse funcionar da melhor forma possível. Foram pactuados 7 leitos de terapia intensiva e 11 leitos de enfermaria. Então, a gente teve muito trabalho e um curto período de tempo para deixar tudo pronto, né? Prover material, mobiliário, equipamento, tivemos que colocar tela nas janelas, todos os leitos da enfermaria foram equipados com monitores multiparamétricos, bombas de infusão, cama elétrica, foi instalado o sistema de ar comprimido nos leitos da terapia intensiva. Então, assim, foi um trabalho bem árduo, né? Foi uma correria muito grande. Mas, enfim, a gente conseguiu, né? Como o doutor Auro mesmo falou, os leitos da enfermaria, os pacientes também, os pacientes que necessitavam de uma atenção maior, né? Os pacientes que ficavam instáveis, necessitavam de uma atenção bem próxima. Então, assim, foi um trabalho de equipe muito importante para a gente conseguir atingir o nosso objetivo, né? Eu costumo dizer que foi uma verdadeira corrida contra o tempo, né? Porque juntando tudo a gente teve menos de um mês, né? Para realizar todas essas modificações, todas essas tarefas, porque esses casos de Covid já estavam surgindo no hospital, então a gente teve que dar um gás bem grande. E as parcerias que nós estabelecemos foram muito importantes para a gente conseguir atingir esse objetivo, como eu falei. E o que a gente pensou sempre foi como que a gente vai fazer tudo isso e prover, né, conforto e segurança para as equipes, para que o índice de contaminação fosse o menor possível. Pode passar. Esse cartaz que vocês estão vendo na imagem, ele foi elaborado pela equipe da CCIH do hospital, que mostrava quais materiais eram usados para a paramentação, qual a sequência correta dos mesmos, né? Assim que surgiram os primeiros casos da Covid-19 em nível mundial no Brasil,
A equipe multidisciplinar do hospital começou a ser treinada sobre como realizar a paramentação e a desparamentação de forma correta, né, baseada sempre nos protocolos, nas orientações do Ministério da Saúde, e principalmente na hora de fazer a desparamentação, né, onde o risco de se contaminar era maior, e a gente teve uma adesão muito grande, né, das equipes na participação desses treinamentos, né. E uma preocupação que nós tivemos desde o início também se a gente ia ter os EPIs necessários, né, por causa da demanda mundial que a gente viu, né, todo mundo falar que estava faltando material, mas, assim, no hospital, graças a Deus, a gente não teve esse problema, a gente sempre disponibilizou de forma adequada os materiais para todos os profissionais que atuaram tanto no setor Covid como nos outros, né, setores do hospital, e sabemos que essa não é a realidade, né, dos outros hospitais, mas, assim, a gente conseguiu prover todos os materiais, né, durante todo esse tempo e ainda estamos conseguindo prover esses materiais nesses períodos. Pode passar. E no fundo dessa tela a gente escolheu algumas imagens, né, das equipes que participaram, né, desse movimento de construção desse setor Covid. As parcerias que nós estabelecemos foram muito importantes mesmo, agradeço de verdade. Setor da farmácia, setor do laboratório, nutrição, serviço social, psicologia, infraestrutura, hotelaria, né, foram assim, essenciais para que tudo funcionasse da melhor maneira possível, né? Porque assim, foi realmente um desafio bem grande para a gente. Os fluxos com a farmácia, a gente estabeleceu que alguém da farmácia ia no setor para pegar para levar a medicação, né? As prescrições já saiu direto lá na farmácia, ele já sabia o que a gente ia precisar. O laboratório também ia fazer a coleta da rotina e os outros exames que a gente coletava no decorrer do plantão, ligava para o laboratório, a equipe ia lá também para pegar. Nutrição também, né, foi bastante importante nesse processo. A gente recebia as refeições no setor, né, porque a gente queria diminuir o deslocamento dos profissionais do setor Covid nas outras áreas comuns do hospital, para evitar também essa questão da contaminação. Hotelaria disponibilizava os aventais para a gente, né? Aventais não, os pijamas, forneceram toalhas para que as pessoas pudessem tomar banho lá no setor, porque a gente dividiu o setor em duas áreas, que a gente chamou de área limpa e área suja. A área suja era onde os pacientes estavam hospitalizados, que ficava CTI e a enfermaria. A área limpa foi um local que a gente elaborou, né, que tinha uma copa, tinha um quarto de descanso, tinha uma área com os computadores. Todas as vezes que os profissionais eles saíam da área suja, eles iam tomar banho, trocar o pijama para poder frequentar essas áreas, né, para poder descansar um pouquinho, né, porque tinha troca de profissionais, né, da área suja para a limpa, da área limpa para a suja, para a pessoa não ficar muito tempo lá dentro paramentado, né, para que pudesse sair, bebesse água, fosse ao banheiro, relaxasse um pouquinho, que era um estresse, né, um medo constante das pessoas. Às vezes tinha gente que ficava lesionada por causa da N95, então a gente pensou em várias formas de tentar diminuir essa questão, né? E a rede de parcerias, né, costumo dizer que está sendo muito importante até o momento, né? De novo, gostaria de agradecer a todos que estão nessa luta com a gente, participando desse momento que é bem difícil para todos nós. E acho que é isso, gente. Foi um pouquinho, tentei passar para vocês de uma forma um pouco mais rápida por causa do tempo, dos desafios que a gente vivenciou. A gente vivencia ainda esses desafios, né, diariamente, mas eu acho que, como o doutor Aldo falou, a gente acabou conhecendo pessoas que a gente não conhecia antes, e fizemos uma amizade muito legal. Essas pessoas faziam o nosso dia mais feliz, mais contente, porque era humorado, a gente às vezes brincava, né? Ainda faz. Isso, ainda faz, descontrai um pouquinho, porque é um local bem estressante de você ficar, são muitas coisas que acontecem no decorrer dos plantões, mas eu acho que a gente está conseguindo, sim, dar conta, está conseguindo sobreviver diariamente.
E eu gostaria de mais uma vez agradecer a todos que estão aqui presentes hoje. E é isso, agora eu passo a palavra para a nossa amiga Kátia, que é coordenadora do setor, para dar continuidade na apresentação. Boa noite a todos. Eu queria agradecer a oportunidade de falar, de apresentar um pouquinho o nosso trabalho. Agradecer o doutor Áureo, o doutor Alessandro, o doutor Carlinhos e o doutor João não estão aqui presentes, mas eles foram muito, muito importantes. Nós tínhamos um grupo, quando a Covid começou, nós temos ainda um grupo no WhatsApp, e lá a gente discutia os artigos, discutia os casos que estavam assolando, os casos que assolavam o mundo, e a gente tentava fazer uma previsão de quando ia chegar. Quando decidiram que nós íamos abrir um setor Covid, foi discutido vários setores do hospital, até decidir pela ortopedia, e todos os fluxos que a comissão aprovou passaram por esse grupo. Pelo doutor João, com uma leitura de todos os artigos deles, pelo doutor Alessandro, pelo doutor Áureo, pelo doutor Carlinhos. Quantos sábados a gente não passou arrastando armário, arrastando cama, furando parede, para poder colocar os monitores no lugar, para que a gente pudesse deixar o setor pronto. Acabou que ele foi aberto uma semana antes do previsto, porque pacientes que estavam internados por um outro tratamento acabaram positivando no andar. E para preservar os outros pacientes, a gente acabou tendo que abrir o setor, ainda assim os fluxos completamente já estavam montados, mas ainda não estavam ajustados. Nós temos os fluxos na parede, nós temos uma equipe que fica observando os funcionários se paramentarem e se desparamentarem, para a gente tentar garantir a segurança desses funcionários, e isso é o sucesso que a gente alcançou. Nós já tivemos vários momentos no hospital de pessoas que adoeceram nos setores, assim, e isso não aconteceu no Covid ainda. No setor de Covid, que se trabalha com Covid, nós tivemos, claro, um caso ou outro, mas assim, não vários casos seguidos do mesmo plantão, como aconteceram em outros lugares. E isso, a gente, assim, eu agradeço e eu relaciono ao fluxo e ao trabalho dessa equipe maravilhosa. Os problemas que os desafios que vêm se apresentando para a gente, e que, assim, em todo mundo, né, que eu acho, é a questão do dimensionamento e o absenteísmo em tempos de pandemia. Nós temos um dimensionamento para a CTI de equipe de enfermagem que é muito específica e é defendida pelo COFEM, pelo COREM, e nós tínhamos esse dimensionamento no hospital, mas para abrir um setor Covid, um outro CTI, nós não tínhamos. Então, nós tivemos que dividir a equipe do CTI, a equipe do hospital. Alguns setores foram fechados para que essas pessoas fossem trabalhar no Covid, porque nas primeiras semanas o setor lotou e a gente tinha um quantitativo muito grande de trabalhos, os pacientes eram muito graves e a gente não conhecia a doença, como o doutor Áureo falou, era uma doença desconhecida. A gente lia os artigos, mas assim, a gente foi conhecendo conforme foi acontecendo. Então, a gente tinha, logo no começo, um alto índice de atestado, muitos atestados. Quando o governo liberou a autodeclaração, nós chegamos a quase 50% dos profissionais de enfermagem afastados. Alguns médicos também, alguns da fisioterapia, que foram os afastamentos dos grupos de risco. E a rede EBSER, ela procurou fazer logo uma contratação emergencial, mas levou um tempo até que esses profissionais chegassem para começar a trabalhar.
quando chegou essa contratação temporária, esses profissionais que foram muitos e foram muito bem-vindos, assim, nós esbarramos em algumas questões gerenciais, né? Os técnicos, muitos eram de atenção básica. Eles não tinham, assim, expertise individual para trabalhar em CTI ou com paciente crítico ou semicrítico. Eles não conheciam a nossa rotina institucional, não conheciam os protocolos de Covid. E, assim, a relação interpessoal acabou ficando um pouco comprometida, porque eram profissionais que atuavam em áreas completamente distintas. E isso foi muito difícil no começo. Assim, o trabalho em equipe ficou um pouco prejudicado, mas nós trabalhamos duro, conseguimos muitos treinamentos, a gente conseguiu uma parceria com a universidade, com a Unirio. Um dos professores abriu o laboratório em tempo de pandemia, ele abriu o laboratório, conseguiu o transporte, levou a nossa equipe para treinar no laboratório, e a gente treinou todos os protocolos para poder fechar a rotina do setor. É claro que isso levou um tempo, que isso impactou nos indicadores, na qualidade assistencial também, tanto que o doutor Áureo falou, na fala dele, que um dos grandes motivos de óbito foi pneumonia associada à ventilação mecânica, e isso, no nosso CTI não Covid, é raro, porque é um setor que funciona com uma relação da equipe muito forte, assim, os papéis são muito bem separados, as pessoas conhecem as suas partes, né? E quando você abre um setor novo e você coloca várias pessoas que nunca tinham se visto antes, nunca tinham trabalhado juntas, nem na mesma instituição, então isso ficou um pouco prejudicado no começo. Hoje, assim, os nossos indicadores melhoraram muito e os vários treinamentos que a gente continua fazendo tá melhorou muito os nossos índices e também melhora a qualidade assistencial e garante uma melhor segurança para o paciente. Aí, nessa gestão desses profissionais novos, assim, os 3 pilares, né, que nós achamos assim importantes: treinamento, treinamento e treinamento. Nós tivemos na foto de cima aí, vocês vão ver, deixa eu voltar. Na foto de cima aí vocês vão ver que é o treinamento lá no laboratório da URCA. Nós tivemos também na 8ª enfermaria, quando ela estava fechada, nós tivemos treinamentos de PAM e também nós achamos importante fazer uma avaliação. Quando o profissional entrava, a gente treinava ele, 15 dias depois a gente fazia uma avaliação, 30 dias depois outra avaliação, e depois, um mês antes da renovação do contrato, outra avaliação. Por quê? Não é para desligar o funcionário, não era isso. É simplesmente para a gente garantir que esse funcionário ele estava alocado no local correto. Porque nós temos vários setores hoje no hospital que trabalham com Covid. Nós temos a triagem, que continua triando e atendendo tanto os profissionais quanto os pacientes. Nós temos o setor coorte, que é um setor de enfermaria, um setor em que todos os pacientes que vão passar por procedimentos no hospital, eles são internados lá, eles são assintomáticos, eles são testados para Covid, e se o resultado dele for negativo, esse paciente, sim, vai ser direcionado a uma enfermaria clínica, uma enfermaria cirúrgica, para que o procedimento seja realizado. Se o resultado dele for positivo, ele é direcionado ao setor Covid, caso precise de internação, ou ele volta para casa com orientações, e quando ele estiver melhor, quando ele não estiver mais contaminado, aí ele volta ao hospital para fazer o tratamento. Então, assim, essa avaliação servia para a gente direcionar esse funcionário para o setor que ele se adaptava melhor. E o terceiro pilar é o incentivo e o apoio a esse profissional. Então, assim, nós fizemos um trabalho com esse profissional no Dia das Mães, tanto que vocês vão ver roupinha rosa. Nós fizemos
trabalho na Semana da Enfermagem, além de palestras, a gente procurava unir a equipe para que a gente conseguisse fazer aquela liga que fazia com que o CTI não Covid funcionasse tão bem, e hoje a gente consegue ter quase os mesmos resultados no setor Covid, tá? E para que isso funcionasse, a gente precisou realmente, como a enfermeira Fran falou, de outros setores do hospital, de outras pessoas. E aí, aqui eu tenho uma lista, mais ou menos, de algumas pessoas, me desculpem se eu esqueci alguém, e essas pessoas acabaram abraçando a causa e trabalharam muito para que a gente conseguisse chegar ao nosso resultado. Nós fizemos um vídeo com as fotos que nós tiramos desde a abertura do Covid, mas a gente vai aguardar o fisioterapeuta falar, e aí a gente coloca o link para que vocês consigam acessar o vídeo. Agora é com você, Paula. Muito obrigada, Kátia, Fran, maravilhosa apresentação. Agora o Luiz Felipe Reis vai falar também. Muito obrigada. Olá, pessoal. Estão conseguindo ver a tela? Compartilha de novo, Luiz. Ainda não. Foi, obrigada. Agora foi. Bom, agradeço inicialmente Paula, doutor Alessandro, Áureo, Kátia, Fran e todos os colegas aí, membros da equipe multidisciplinar. Queria deixar um agradecimento muito especial à doutora Natália, nossa ex-chefe aí da unidade de reabilitação, que ela não está aqui presente, possivelmente, mas eu não posso deixar de agradecer a obstinação dela, junto com a Kátia, com toda a equipe que ajudou a montar esse setor. E agradecer a todos vocês que nos ensinam tanto todos os dias. E eu sou um entusiasta da educação, eu sou um entusiasta de aprender com o saber do outro. Então, fico muito contente de participar da equipe de vocês. Eu tenho pouco tempo no hospital, mas sempre fui muito bem acolhido, muito bem recebido por vocês. Agradeço aí a comissão organizadora pelo convite. E eu vou tentar falar um pouquinho aqui do que a gente tem aprendido nesses últimos 250 dias sobre essas estratégias que são não invasivas, né? Não vou aqui falar de nada relacionado à ventilação mecânica invasiva, para a gente tentar trazer aquilo que é um pouco mais conflitante, polêmico e que requer um pouco mais de discussão. Ok? Bom, antes da gente falar das estratégias não invasivas, é importante a gente discutir um pouco desse trabalho do Thomas Koch, que foi publicado nessa revista de anestesia em meados de abril desse ano, onde ele fala um pouco da questão da precaução de contato, porque todas as estratégias não invasivas, elas são potencialmente geradoras de aerosol, e isso muitas vezes gera algum tipo de receio da equipe, enfim, que ao longo do tempo foi demonstrado que com luva adequada, com capote repelente a fluido, com protetor ocular e com o respirador N95 ou N99, a chance de contágio é semelhante a qualquer outra forma fora do ambiente COVID. Tá? Existe um estudo do European Respiratory Journal que comparou indivíduos que trabalham em CTI de COVID, com toda a paramentação, com pessoas que não trabalham nesse ambiente, trabalham em unidade de saúde, mas que não são em ambiente de COVID. E a contaminação é muito maior nos locais COVID-free do que propriamente no setor de COVID, mesmo utilizando todas as estratégias não invasivas e que são produtoras de aerosol. A gente entende como recurso produtor de aerosol
tudo que particulariza o ar inspirado. Então, inclui-se procedimentos de dispensação de medicamento broncodilatador por aerocâmara, por dispositivo dosimetrado, procedimento de aspiração, monitoramento de pressão de cuff, ajuste de tubo, procedimento de aquisição de via aérea, ventilação não invasiva, qualquer suporte de oxigênio. A gente tem muito medo da ventilação não invasiva, mas a cânula simples de O2, aquele sistema de baixo fluxo, acima de 5 litros de O2, produz mais aerosol do que ventilação não invasiva, por exemplo. E a gente tem muito medo de outros recursos. Mas eu tranquilizo a todos vocês de que nós temos equipamentos de proteção individual e com os protocolos ajustados, a chance de contágio é pequena. Bom, já foi esmiuçado aqui brilhantemente pelo doutor Alessandro, pelo doutor Áureo, e pela Fran e pela Kátia. Ao longo do curso da doença, o doente que chega para nós, ele se encontra na transição da fase 2A para a fase 2B e no processo de caminhar para a fase 3, ok? Esse é um doente que está próximo daquela fase de hiperinflamação, fase indolente da doença. Essa fase de hiperinflamação é uma fase que a gente precisa ter o time certo para empregar essas estratégias não invasivas, porque uma vez que o doente está no estágio 3, ele precisa de via aérea artificial e ventilação mecânica invasiva, porque ele já passou daquela fase 2, já passou do início do processo da tempestade inflamatória, e aí qualquer estratégia de aumento do trabalho ventilatório por estratégias não invasivas piora o prognóstico, aumenta as lesões autoinfligidas, as lesões vasculares por excesso de pressão transpulmonar, por swing de pressão transpulmonar elevado. Bom, quando a gente recebe esse doente, né, existem passo a passo que são estabelecidos para a escolha da melhor interface terapêutica, né? Sempre focando aqui nas condutas que são não invasivas. A primeira coisa que a gente faz é avaliar a hipoxemia do doente, e eu vou falar daqui a pouquinho sobre a hipoxemia silenciosa. Então é importante estabelecermos a gravidade dessa hipoxemia e o quão refratária essa hipoxemia é. Depois, avaliar o risco de PSIL, de lesão pulmonar autoinfligida. Isso é feita pela avaliação da pressão de oclusão expiratória, que permite calcular o swing de pressão transpulmonar, algo bastante atual e que está intimamente relacionado à necessidade de bloqueador neuromuscular quando o doente é intubado, por exemplo. Uma vez esse doente intubado, é feito o rastreio desse doente em relação à necessidade de volume corrente que ele vai precisar, a identificação dos fenótipos, inicialmente em 2 fenótipos, alta elastância, baixa complacência ou baixa elastância e alta complacência. Depois, isso foi convertido para 3 fenótipos, até que a gente chega na falência da assistência e precisamos escalonar o cuidado, até pronar, recrutar em hospitais que têm tecnologia, estabelecer ECMO, diálise contínua e etc. Aqui estão os 3 fenótipos que a gente descreveu. O fenótipo do tipo 1, que é um fenótipo que tem múltiplas lesões focais, padrão de vidro fosco, uma complacência pulmonar não tão baixa, ela não é normal, mas não é tão baixa, mas tem uma troca gasosa muito ruim. Olha o esquema aí na letra A. Embora o padrão radiológico seja não tão comprometido, o intercâmbio gasoso é muito ruim, porque existe uma clara disfunção perfusional provocada por uma alteração de perfusão. Um fenótipo do tipo 3, que é o fenótipo Sara-like, com aquelas 3 regiões tomográficas descritas na década de 80 pelo Gattinoni, o Baby Lang, a área intermediária e a área dependente da gravidade, que é a área de consolidação, uma imagem radiológica terrível e que gera uma troca gasosa muito ruim por uma área pulmonar disponível muito pequena. E uma área intermediária, normalmente assimétrica, que é o doente que se beneficia muito de decúbito lateral, por exemplo. Esse é um padrão típico de um doente nosso, uma puérpera que ficou internada conosco, foi pronada, e é um dos casos de sucesso que a gente teve. Esse era o padrão radiológico dela, no momento da intubação. Repare um padrão de lesão difusa, uma área de Baby Lang preservada ali, pequena na área não dependente da gravidade.
padrão de vidro fosco difuso, espessamento peribrônquico, enfim, um parênquima pulmonar muito comprometido e que foi implementada todas as terapias de resgate, não respondeu bem às estratégias não invasivas, foi entubada, mas foi um dos casos que a gente conseguiu extubar com sucesso. Quando a gente pensa nas estratégias não invasivas, é muito, muito importante identificar isso, né? Isso foi publicado no editorial da Science em 14 de abril desse ano, que é o mistério da hipoxemia silenciosa, aqueles indivíduos que saturam 68%, tem uma PaO2 menor do que 40%, você conversa com o doente não está sentindo nada, ele relata que não tem dificuldade para respirar. Essa é uma série de casos que foi trazido por esse autor, Martin Tobin, pela Amal Gibran, publicado no Blue Journal, e que chama bastante atenção que nesses 3 relatos, os pacientes com a PaO2 muito baixa, abaixo de 50, ou seja, uma hipoxemia muito importante, com uma saturação arterial de oxigênio muito baixa, que indica um conteúdo arterial de oxigênio muito comprometido, uma oferta de O2 para a periferia comprometida, e os doentes estão falando ao celular, conversando sem qualquer relato de desconforto. A gente precisa identificar isso, porque é nesse momento que o doente vai se beneficiar principalmente das estratégias não invasivas. Quando o doente converte, que a gente chama, quando ele passa dessa fase para uma fase de percepção do desconforto, os resultados das estratégias não invasivas são muito ruins. Tá? Então, a gente precisa identificar o doente nesse momento, e aquele momento que a gente está indicando oxigênio, muitas vezes em baixo fluxo, talvez a gente pudesse utilizar uma estratégia um pouco mais controlada de pressão e oferta de O2 para evitar que esse doente evolua. Esse é um algoritmo da Associação Brasileira, né, de Fisioterapia Cardiorrespiratória, que eu faço parte da diretoria. A gente indica O2 para o doente se o doente tiver uma saturação abaixo de 92. Iniciamos o suporte de O2 inicialmente com catéter nasal, que é um sistema de baixo fluxo. Se atingiu a saturação-alvo, que é entre 92 e 95, a gente não quer o doente saturando 98, exceto sem suporte de O2. A gente não vai oferecer O2 para o doente saturar 98. Esses doentes têm hipoxemia refratária e o excesso de O2 potencializa a inflamação no doente que já é potencialmente inflamado. Se o doente não responder, a gente vai escalonar o cuidado, vai passar por uma máscara com reservatório, para cânula nasal de alto fluxo e para ventilação não invasiva, não respondendo, tubo, ventilação mecânica com estratégia protetora. A ventilação espontânea, ela é uma faca de 2 gumes, né? Ela é muito boa para manter a atividade muscular, para prevenção de intubação, porém, a ventilação espontânea em presença concomitante de inflamação e exacerbação do drive ventilatório gera um swing de pressão transpulmonar muito grande, um fenômeno que a gente chama de pendeluft, que é um movimento pendular do gás das áreas abertas que acabam gerando hiperdistensão com as áreas que estão em colapso. Isso gera muita inflamação pulmonar, muita agressão no endotélio do vaso, potencializa a perpetuação do edema e agrava o prognóstico e piora os desfechos do doente. Então, a gente precisa entender isso, o quão a ventilação espontânea é boa ou não. E existem métodos objetivos à beira do leito para que a gente possa estabelecer isso. E dentre esses métodos, eu gosto muito desse algoritmo, que é o algoritmo de Wuhan, que foi o primeiro algoritmo clínico na cidade que foi descrita a síndrome respiratória aguda grave por conta do primeiro caso de Covid, foi nessa cidade. Então, eles estabelecem lá o critério clínico do doente, divide os doentes em PF maior ou menor do que 150, lembrando que essa avaliação tem que ser feita com FO2 mínima para manter a PaO2 maior ou igual a 65. Então, não é avaliar a PF com qualquer FO2, isso é um misuse, isso é uma avaliação inadequada. Uma vez feito isso, o doente, se tiver a PF maior do que 150 com FO2 mínima, a gente vai utilizar ventilação não invasiva ou catéter nasal de alto fluxo. Se o doente mantiver
volume corrente menor do que 9 ml por quilo de peso predito, ou, no caso do catéter de alto fluxo, um ROX Index maior do que 4,88, a gente mantém o doente nessas estratégias não invasivas. Caso o doente fique com ROX Index entre 3,85 e 4,88, a gente precisa avaliar com cuidado, e se o doente tem um ROX Index menor do que isso, o doente precisa ser intubado imediatamente. O ROX Index é muito fácil de ser calculado à beira do leito, basta dividir a saturação de oxigênio pela FO2 que o doente está recebendo na cânula nasal de alto fluxo e dividir esse resultado pela frequência respiratória dele. Ou seja, doente hipoxêmico com taquipneia indica falência da estratégia e ele vai precisar ser intubado. E em ventilação não invasiva, se o doente tiver um volume corrente muito alto, significa exacerbação da demanda ventilatória. Swing de pressão transpulmonar alta, esse doente precisa ser protegido e prontamente intubado. Existem duas formas de nós avaliarmos a necessidade de intubação. Existe esse trabalho publicado na Critical Care, que é de baixo recurso, muito fácil, baseado apenas na ectoscopia do doente. Você avalia a frequência respiratória dele. Se tiver menor do que 21 pontos, entre 21 e 25, 2, 3, até uma frequência maior do que 30, que ele ganha 4 pontos. Batimento da asa do nariz, se houver, ganha 1 ponto. Uso do esternocleidomastoide como músculo acessório principal da ventilação, né? Principal músculo acessório, mais 1 ponto. E prensa abdominal, contração dos músculos abdominais, que indica o padrão ventilatório paradoxal. Se isso tiver uma pontuação maior do que 2 pontos, isso indica um índice de esforço ventilatório alto e esse doente precisa ser intubado. E essa semana saiu esse trabalho muito legal, publicado no Intensive Care, mostrando os indicadores de falha ou não do uso de estratégias não invasivas na COVID, para a gente jogar a toalha para esse doente ser intubado. São eles: PaO2 e FO2, doentes que não respondem bem à melhora da troca, são doentes que precisam ser intubados. Doentes que aumentam a frequência respiratória durante a estratégia não invasiva. Doentes que aumentam a pós-carga do ventrículo direito. Esse NT-proBNP é a cadeia longa do peptídeo natriurético, que é expresso quando há sobrecarga ventricular. Esse hormônio é secretado pelas células ventriculares quando há sobrecarga ventricular. Isso é um marcador diagnóstico para insuficiência cardíaca e, no caso de insuficiência respiratória aguda grave, onde há hipoxemia importante, aumento da resistência no capilar pulmonar, há um aumento da pós-carga do VD e isso aumenta os valores do BNP. E aqui vocês estão vendo em rosa, nesse gráfico aqui, que o CPAP, quando há falência dele, indica um BNP maior, ou seja, um aumento da pós-carga do VD, porque não foi capaz de reduzir a sobrecarga do ventrículo direito. O mesmo acontece com a troponina, com a proteína C reativa, né, a PCR, e o dímero D, que são marcadores extremamente importantes para o manejo clínico desses indivíduos. Falando um pouquinho da estratégia não invasiva, esse é o famoso catéter nasal de alto fluxo. Esse é um paciente nosso do CTI não COVID. Eu só trouxe aqui para vocês identificarem o que é a modalidade. Existe um aquecedor com controle da temperatura, um circuito aquecido, uma entrada para duplo ramo de O2 aqui, para 2 fluxômetros de 30, que estão aqui em cima, e uma pronga nasal que é adaptada no paciente. E o paciente, então, recebe oxigênio com FO2 controlada, aquecido e umidificado. Tá? Esse é o paciente, todos vocês conhecem. A gente não tinha essa tecnologia no hospital, mas nós conseguimos adaptar com peças de ventilador mecânico quebrado, com uma interface que eles deixaram comigo de presente. Eu consegui 2 fluxômetros com a régua de 15, mais o vidro aqui de 30. Então, a gente conseguiu fazer uma adaptação para improvisar um sistema nasal de alto fluxo, enquanto a gente não recebe,
e a gente tem conseguido sucesso, a gente já implementou em alguns doentes com sucesso. Essa foi uma das pacientes que a gente utilizou o sistema. Ela está relatando que estava um pouco forte, a gente reduziu. Essa foi uma paciente que respondeu muito bem à estratégia. A ventilação não invasiva, né? É sempre algo bastante discutido, né, na insuficiência respiratória, só que dados da literatura apontam que na COVID os resultados são não tão bons, né? A literatura diz que apenas 20% dos doentes respondem bem à ventilação não invasiva, mas ainda assim, esses 20% são 20% a menos de pacientes intubados. Talvez, se a gente antecipar esse cuidado, talvez esse percentual aumente. Esse é o nosso protocolo, feito brilhantemente pelo Dr. Alessandro, por toda a equipe, nós participamos também, onde há um escalonamento do cuidado, desde a oferta de oxigênio em sistema de baixo fluxo, até a cânula nasal de alto fluxo e a ventilação não invasiva, seguindo todos os protocolos que a gente já discutiu anteriormente. E eu trago aqui do lado, mostrando para vocês, essa é uma tabela extraída do IRJ, mostrando que o oxigênio ofertado por cânula nasal simples dispersa muito mais aerosol do que, por exemplo, um CPAP ou ventilação não invasiva. Ok? Então, a gente tem muito medo de estratégias de ventilação não invasiva, mas um sistema de oxigênio simples que a gente usa nas enfermarias, ele é capaz de dispersar mais aerosol e numa distância maior do que estratégias de ventilação não invasiva. Esse é um trabalho publicado na JAMA, mostrando os efeitos da pronação ativa, né, de virar o paciente de barriga para baixo, mostrando que há melhora na saturação de oxigênio, na PaO2 e FO2, e na frequência respiratória, e vocês já viram que isso são os parâmetros, né, utilizados no ROX Index para a determinação de falência ou não das estratégias não invasivas, e observem que durante e após a pronação ativa, a maioria dos pacientes melhoram os indicadores, e isso, então, passou a ser utilizado com bastante frequência. Correndo um pouco, por conta do horário. E aqui nós temos 3 doentes, um pronando ativamente com sistema de oxigênio em baixo fluxo, uma doente usando catéter nasal de alto fluxo, em pronoativa, e aqui a paciente fazendo ventilação não invasiva, uma paciente obesa mórbida em VNI, em prono, fazendo a estratégia de ventilação não invasiva. Em relação à posição prona, a gente também faz isso em pacientes com ventilação mecânica invasiva. Repara a quantidade de equipe aqui. Eu estou aqui na ponta, o colega anestesista está aqui, o Ricardo, toda a equipe de enfermagem, a Carol, fisioterapeuta aqui também. Todo esse protocolo foi exaustivamente treinado pela equipe, tem o protocolo do hospital feito a múltiplas mãos pela equipe de enfermagem também, paciente posicionado aqui na postura do nadador, mostrando a evolução da PF, o doente sai de 62, vai a 153, e no final do plantão uma PF de 213. A gente tem tido bons resultados. O grande desafio aqui é manter a rotina da prona, porque a literatura diz que o doente que responde a prono tem que continuar sendo pronado. Existe um trabalho muito grande da Corte de Nova York, mostrando que o tempo médio de duração de prono são 14 dias na coorte de Nova York. Então, os pacientes que responderam a prono, eles ficaram em sequência, em média, 14 dias sendo pronado. E, infelizmente, essa não é a realidade aqui no Brasil. A gente prona o doente melhora, e por ter melhorado, a gente tende a não continuar a pronação, e a literatura diz que o doente tem que continuar sendo pronado enquanto os marcadores de lesão aguda estiverem presentes. Paciente aqui pronado, outros pacientes, né, entubados em prona, essa é uma paciente obesa mórbida em prona e trend invertido aqui. E para a gente terminar com as lições aprendidas, que é fundamental para o sucesso da terapia,
o reconhecimento da hipoxemia feliz ou silenciosa, para o correto entendimento e implementação das estratégias não invasivas. A gente precisa indicar a estratégia nesse momento, e não no momento que o doente já apresenta esforço respiratório. Esforço respiratório e estratégia não invasiva são quase que contraindicados. A gente, no máximo, vai usar durante 1 hora para avaliar o resultado, mas 80% dos doentes vão falir e vão precisar ser entubados. Isso não é dado do Luiz Felipe, é o que a literatura tem trazido. Não recomenda-se o uso da VNI ou CPAP quando já há desconforto respiratório, o uso de musculatura acessória presente. A identificação dos fenótipos clínicos é imperiosa, porque doente com perfil do tipo 1 responde, por exemplo, muito bem a CPAP e não também a estratégias de duplo nível de pressão. A dispersão de aerosol existe, porém, com o uso de EPI adequado que nós temos, e estrutura física adequada que nós temos, não aumenta o risco de contaminação da equipe. O uso da VNI e do catéter de alto fluxo, postergando a intubação, traz piores resultados. A gente também precisa entender isso. E o uso da posição prona, ele é indicado, e naqueles doentes que respondem, a gente precisa ter a cultura de continuar pronando o doente sucessivamente, até que todos os marcadores de fase aguda da doença, marcadores clínicos, estejam em valores melhores, ao ponto de optarmos por não pronar mais o doente. Não é porque a PF saiu de 60 e foi para 220 que a gente vai parar de pronar o doente. Ele precisa continuar sendo pronado, porque a pronação não é para melhora da troca gasosa, ao contrário do que as pessoas pensam. É para proteção pulmonar, para diminuição de pressão superimposta e para deixar disponível para ventilação uma maior área pulmonar num pulmão que é conhecidamente pequeno. Muito obrigado a todos e desculpe aí se eu falei demais. Imagina, Luiz. Maravilhosa apresentação. Obrigada a todas as 3 equipes, a equipe médica, a equipe da enfermagem, da fisioterapia. Encerramos agora o 2º dia da jornada científica. Os palestrantes querem falar alguma coisa para finalizar? Podem ficar à vontade. Oi, Paulinha. Eu queria agradecer a colaboração de todas as pessoas, não só da jornada, mas que têm trabalhado no Covid. Tem sido extenuante trabalhar com Covid. Quem está trabalhando sabe disso. E por tudo que a Kátia comentou, né, muitas baixas, cansaço, algumas incertezas, e mesmo assim tem sido um privilégio conviver com todas as pessoas e trocar as experiências. Eu fico muito feliz de participar desse momento junto com toda essa equipe, como o Auro disse, equipe brilhante que tem trabalhado conosco. Gente, obrigado aí para vocês, tá? Também satisfação de ter podido participar e aprender. E o desafio só está no começo, gente. É isso que eu queria deixar como recado final. A gente está assistindo aí um crescimento avassalador, pelo menos nos hospitais que eu trabalho, fora daí, e que a gente se mantenha unido, forte, porque eu acho que o pior ainda está por vir. Lembrando a todos que ontem nós reabrimos todos os leitos de Covid, nós agora estamos com 18 leitos ativos, e o hospital tem uma previsão de uma abertura de mais 10 leitos de CTI, e realmente os atendimentos na triagem, na última semana, mais do que triplicou. Então, nós temos que voltar aos nossos cuidados. Eu sei que com o tempo a gente vai, esquece a máscara, perde um pouco aquela angústia de ficar o tempo inteiro lavando a mão e usando o álcool gel, mas isso é muito importante. A gente tem que redobrar os nossos cuidados, principalmente com as crianças, porque, pelo visto, a segunda onda vai ser pior do que a primeira.
Oi, eu também queria, né, deixar um agradecimento a todo mundo que está participando. E a Kátia tinha falado que ia disponibilizar o link, né? Eu não sei se vai conseguir passar o vídeo que a gente fez no final sobre Fran, deixa eu te interromper um compilar. pouquinho. Oi. É porque eu tenho que levar meu filho agora numa consulta médica, então vou precisar sair agora, tá? Mas depois eu vou assistir o vídeo com o maior carinho, Fran. Não sei se vai poder, se vai passar aqui ou se vai disponibilizar o link nos comentários para poder as pessoas acessarem. Ficou bem legal o vídeo, que vocês puderem assistir. Ficou muito legal mesmo. Obrigado, gente. Tchau, tá? Obrigado. Vou precisar ir lá. Obrigada, pessoal. Obrigado. Tchau. Fran, a Kátia disponibilizou no chat para todo mundo. Tá. Como compartilhamento de vídeos no Teams é um pouco complicado, a gente disponibilizou o link para não ter erro, tá bom? E quero agradecer a todas, a todos pela participação, pela presença dos participantes também. Amanhã iniciaremos as palestras às 11h30. Tem 11h30, às 3h e às 5h. Muito obrigada a todos. Até amanhã. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.